Papai mandou uma mensagem: você não está convidada para o aniversário da mamãe. A família decidiu que você é uma vergonha. Minha irmã comentou: finalmente. Eu sorri e respondi: então agora a família vota com o meu dinheiro? Logo depois, fechei todas as contas que eles usavam, incluindo o depósito do local da festa. 4 dias depois, meu celular explodiu de ligações perdidas. Meu relacionamento com a família já estava desgastado há tanto tempo quanto eu podia lembrar. Não era aquele tipo de drama barulhento, com pratos quebrando, era mais um desprezo silencioso, envolto em educação. Insultos educados, desaprovação educada, lembretes educados de que eu nunca fui realmente como eles. Eu era a que saiu de casa cedo demais, que não ia à igreja, que arranjou um emprego em finanças em vez de entrar no negócio imobiliário da família, que nunca se casou, nunca teve filhos e, o pior de tudo, não parecia sentir vontade de se desculpar por nada disso. Não houve um único momento que destruiu tudo, foram pequenas rachaduras ao longo da vida. Como quando contei ao papai que comprei meu primeiro apartamento e ele só perguntou se era em um bairro decente. Ou quando Kelsey pegou $2.000 da minha conta e todos trataram como se tivesse sido um erro de clique. Ou quando levei mamãe para Nova York no aniversário dela e ela contou para os outros que eu fiz isso porque estava solitária e provavelmente arrependida de não ter uma família própria. Então, sim, nós não éramos próximos. Mas eu continuava tentando mais por hábito e culpa do que por afeto. Culpa por pensar que talvez eu fosse fria demais, orgulhosa demais. Foi por isso que eu mesma paguei o depósito da festa de aniversário da mamãe. Era para ser uma surpresa, um jantar chique num terraço no centro, com bar aberto, 10 ao vivo, buffet completo, o pacote inteiro. Eles escolheram a data e eu cuidei da logística, porque você é tão boa com essas coisas. Papai não ofereceu dividir os custos. Kelsey, claro, nem pensar. Mas eu aceitei, como sempre fazia. Então veio a mensagem. Quinta-feira, 7h14 da manhã. Sem aviso, sem contexto, você não está convidada para o aniversário da mamãe. A família decidiu que você é uma vergonha. Eu nem tinha terminado o café. Fiquei olhando pro celular, tentando entender se era uma piada. Poucos segundos depois, veio uma notificação. Kelsey tinha comentado finalmente em um post do papai no Facebook sobre as flores da festa. Eu nem tinha visto o post, só a reação presunçosa dela. Não respondi na hora. Levantei da cama, sentei em frente ao notebook. Não chorei, não desabafei. Abri o painel do fundo fiduciário da família e comecei a agir. O que eles nunca entenderam é que a boa com números não é apenas um traço de personalidade, é poder. Poder silencioso. Chato por fora, perigoso quando usado direito. Em menos de 2 horas, eu tinha cancelado o local, o buffet, a banda, bloqueado o fundo da família, congelado a conta de emergência, sinalizado o cartão de crédito do papai para revisão e fechado aquela continha paralela que Kelsey usava como caixa eletrônico pessoal, a mesma que eu reabastecia sempre que ela esquecia de pagar o aluguel. E depois fui trabalhar, como se fosse um dia normal. 4 dias se passaram em silêncio. Nem mesmo o meme passivo-agressivo de Kelsey, o que era raríssimo. Aí chegou o domingo, 11h03 da manhã. E o dilúvio começou. Chamadas perdidas. Primeiro foi mamãe, depois papai, depois 2 tios e então Kelsey, 6 vezes seguidas. As mensagens de voz começaram a se acumular, acompanhadas de notificações de gente com quem eu não falava há anos. De repente, todo mundo queria saber o que tinha acontecido, onde estava o dinheiro, porque o local da festa ligou dizendo que a reserva havia sido cancelada e o reembolso já processado. Eu ignorei cada uma delas. A essa altura, já não se tratava de dinheiro. Era questão de dignidade. Eu tinha passado anos sendo o saco de pancadas financeiro da família, a confiável, a responsável, a que ficava calada e mantinha a carteira aberta. Mas bastou eu me tornar inconveniente, e fui cortada como se nunca tivesse importado. Tudo bem, que façam a festa sem mim. Quero ver até onde conseguem ir sem a vergonha da família pagando por tudo. Na segunda-feira, o silêncio virou caos. Acordei com 2 e-mails, um do papai, outro da minha prima Mel, aquela que não me mandava mensagem desde 2019, quando pediu ajuda para conseguir emprego na minha empresa. Os 2 textos eram longos, confusos e cheios de desculpas.
Papai começou com o não vamos exagerar as coisas e terminou com uma ameaça disfarçada sobre a lealdade familiar. Mel escreveu, não quero tomar partido, mas, e passou 5 parágrafos tomando dele. Segundo ela, cancelar tudo sem aviso tinha sido cruel, e as pessoas já tinham feito planos. As pessoas, no caso, eram ela e 2 amigas que iam usar o open bar para fazer networking. Eu nem perdi tempo respondendo. Não havia mais nada a explicar. A verdadeira comédia começou à tarde, quando Kelsey começou a mandar mensagens. Eu já sabia que viria. Primeiro, a fúria em letras maiúsculas, você cancelou a festa? Depois, qual o seu problema? É o aniversário da mamãe, sua egoísta maluca. Algumas horas depois, tentou um tom mais brando, a gente só tava brincando. O papai não quis dizer daquele jeito. Logo em seguida veio o clássico, tanto faz. Isso nem é sobre você. E, por fim, quando nada funcionou, ela partiu para o golpe final, você é seriamente instável. Precisa de ajuda. Eu nem abri a última. Só vi a notificação aparecer enquanto tomava meu segundo café e deixei morrer na tela bloqueada. Nenhum deles ainda tinha entendido o que eu realmente tinha feito. Eles achavam que era apenas sobre a festa, sobre o cancelamento, mas não era. Aquilo era só a superfície. O verdadeiro estrago ainda estava por vir. Eles só não tinham percebido que as paredes já estavam desabando. O fundo de emergência? Sumiu. Eu me retirei legalmente como fiadora secundária da segunda hipoteca do papai, aquela que ele abriu usando o fundo familiar para construir aquela cozinha externa horrenda da qual ele tanto se gabava. Só esse movimento já ia alcançá-lo em menos de um mês. O cartão de crédito que Kelsey usava para despesas da faculdade, mas que servia mais para Starbucks e cosméticos? Encerrado. A pequena poupança paralela que mamãe usava discretamente para pagar o seguro do carro da Kelsey todo mês? Quitada. Eu não peguei o dinheiro. Eu apenas redirecionei o dinheiro de volta para o fundo da família. Pronto, sem acesso. Na quarta-feira, já era óbvio que a verdade estava alcançando todo mundo. O local da festa tinha sido reservado por outra pessoa, o trio de jazz arranjou outro evento e o buffet me mandou um e-mail alegre confirmando que o reembolso havia sido processado descontando, claro, a taxa de cancelamento. Papai ficou furioso com isso. Ligou 3 vezes para minha linha do escritório e deixou uma mensagem dizendo que eu não tinha o direito de fazer aquilo. Eu encaminhei a gravação para o meu advogado e apaguei. Naquela noite, vi que Kelsey postou um story no Instagram, ela na cama, com um pote de sorvete, o rímel borrado e uma colher erguida como se fosse uma arma. A legenda dizia, família às vezes é um saco. Ela sempre quis ser a vítima. Passou anos escapando de tudo, mas agora estava perdendo o controle e eu sabia que isso a estava destruindo por dentro. Mas o que realmente me pegou de surpresa veio depois. Quinta-feira de manhã, 8h22. Uma mensagem da mamãe, podemos conversar? Só isso. Sem emojis, sem ponto final, sem drama. Ela nem pediu nada. A mensagem ficou ali, na tela, o dia inteiro, enquanto eu tentava decifrar o que ela realmente queria dizer. Tinha sido ideia dela. Ela sabia o que papai e Kelsey disseram. Ou estava apenas tentando consertar o estrago agora que a festa tinha virado cinzas. Eu não respondi. Ainda não. Porque, naquele ponto, eu já estava vendo tudo desmoronar e estava só começando. Na sexta de manhã, tudo virou de cabeça para baixo. Kelsey acordou com a conta corrente no vermelho, o cartão de crédito bloqueado e o celular vibrando com falhas de pagamento automático. Ela me ligou 5 vezes seguidas. Eu não atendi. Depois mandou mensagem: o que você fez? O que eu fiz foi, finalmente, parar de financiar a minha própria humilhação. E o que eles fizeram foi cometer o erro de achar que eu continuaria fazendo isso para sempre. Na sexta tarde, Kelsey me mandou um pedido no Venmo de $400. A nota dizia, aluguel, por favor. Como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse queimado a última ponte e assistido ela afundar. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro antes de recusar. Sem resposta, sem comentário. Só recusei. 1 hora depois, ela ligou de novo. 2 vezes.
Depois, de um número bloqueado que eu também ignorei. Dessa vez, deixou um recado chorando. Algo sobre estar presa no contrato de aluguel e sem dinheiro para comprar comida. Apaguei antes de terminar de ouvir. A ironia de ser chamada de a vergonha por alguém que não comprava o próprio shampoo há 6 meses não passou despercebida. No fim de semana, o resto da família finalmente começou a entender o que realmente tinha acontecido. Recebi mensagens de 2 tias e de um primo do papai perguntando se eu consideraria devolver pelo menos parte do dinheiro da festa. Aparentemente, todos eles tinham contribuído com algo decoração, lembrancinhas personalizadas, tudo agora inútil. Eu nem sabia que tinham colocado um centavo. Me disseram que estavam tudo pago, o que, tecnicamente, era verdade. Mas enquanto eu encobria tudo, eles queriam simpatia. Eu dei silêncio. No domingo de manhã, papai apareceu no meu prédio. Não ligou antes, não tocou o interfone, simplesmente apareceu e esperou até que algum vizinho desavisado deixasse ele entrar. Bateu na minha porta como se fosse dono do lugar. Eu não atendi. Fiquei parada do outro lado, esperando ele ir embora. Ele ficou ali por quase 10 minutos, primeiro batendo, depois esmurrando, e então começou a murmurar coisas que eu conseguia ouvir mesmo através da porta. Coisas sobre eu ser ingrata, sobre dever à família, sobre a mamãe. Essa foi a única parte que me fez hesitar. Ele disse, ela não está bem. E então foi embora. Não dormi muito naquela noite. Fiquei pensando na mamãe. Já fazia semanas que eu não a via, quase não falávamos. Ela não tinha me defendido, é verdade, mas também não tinha me atacado. E quando mandou a mensagem a "Podemos conversar", não veio acompanhada de culpa, chantagem ou exigência, só silêncio. O que, vindo dela, já era muito. Eu quase respondi, mas não respondi. Ainda não. Porque foi naquela noite que descobri o que o papai estava tentando fazer. Ele havia dado entrada em uma papelada para transferir uma parte do fundo familiar, aquele que eu administrava, para uma conta separada, sob o controle dele. O banco bloqueou imediatamente. Era uma movimentação não autorizada, que gerou um alerta interno. Eles me ligaram. E ali eu percebi, isso nunca foi sobre a festa. Aquilo tinha sido apenas o primeiro passo. Papai queria retomar o controle não só sobre mim, mas sobre o dinheiro, o fundo, tudo. E a única coisa entre ele e isso era o fato de que eu ainda tinha autoridade total sobre as finanças. Então, eu tomei uma decisão. Na segunda de manhã, encontrei meu advogado. Iniciamos o processo de encerrar todas as contas que ainda eram legalmente compartilhadas. Transferimos o fundo para uma nova estrutura, sob minha supervisão exclusiva. Algo à prova de brechas. Eu deixaria o suficiente para a mamãe, ela não era o problema. Mas o resto? Encerrado. Naquela mesma noite, Kelsey postou um story chorando dentro do carro, falando sobre a traição, famílias destruídas e como algumas pessoas só se sentem poderosas quando machucam os outros. Ganhou dezenas de coraçõezinhos e comentários dramáticos. Eu nem assisti até o final, porque enquanto ela fazia cena no Instagram, papai já estava tramando o próximo passo e nenhum deles sabia o que a mamãe estava prestes a fazer. Na tarde de terça-feira, recebi uma mensagem dela: "Venha em casa na quarta, às 19 horas. Todos estarão aqui. Por favor." Fiquei surpresa. Eu não colocava os pés na casa dos meus pais havia mais de um ano. A última vez foi no dia de Ação de Graças, e saí mais cedo depois que Kelsey fez uma piada sobre eu levar a mais uma garrafa de vinho sem graça para compensar a falta de namorado. Todos riram, até mamãe, embora tenha fingido logo em seguida que não. Mas essa mensagem era diferente. Não parecia uma emboscada nem um golpe de culpa. Era simples, direta e vinha dela. Quase não fui. Por pouco ignorei, pronta para acreditar que era só mais uma armadilha planejada pelo papai. Mas havia algo estranho naquela mensagem. Não parecia que ela só queria apaziguar as coisas, parecia que estava planejando algo. Então eu fui. Quando estacionei em frente à casa, vi mais carros do que esperava. Muitos mais. Parentes que eu não via há anos. Primos distantes. Até o tio Russ, que tinha sido praticamente banido da família depois de um Natal bêbado em 2016. Aquilo foi o primeiro sinal de que algo estava diferente.
Lá dentro, a casa estava impecável, iluminada com aquelas luzes amareladas e suaves que mamãe usava quando estava nervosa. Havia comida, muita comida feita por ela, não comprada pronta. E havia decorações, mas não aquelas caras que eu tinha pago da última vez. Eram simples, feitas à mão, um cordão de luzes sobre a lareira, cartões de lugar escritos à caneta, guardanapos dobrados com cuidado. Não parecia um pedido de desculpas. Parecia alguém tentando recuperar o controle, reconquistar algo perdido. Mamãe estava na cozinha quando entrei. Não me abraçou, apenas fez um leve aceno de cabeça como se estivéssemos prestes a assinar um tratado de paz. E então eu disse a eles que isso ia acontecer. Eu não sabia de quem ela estava falando, papai, a família inteira, ou ela mesma, mas a segui até a sala de estar. Foi então que o vi. Papai já estava bêbado. Não apenas alegre, bêbado de verdade, voz arrastada, rosto vermelho, balançando um copo enquanto fazia um discurso diante da lareira. Contava uma história sobre como a Jéssica se voltou contra todos nós. Metade da sala parecia desconfortável. A outra metade estava se divertindo. Kelsey estava sentada ao lado dele, de braços cruzados, com a cara de quem não dormia há dias. Foi aí que mamãe fez algo que eu nunca tinha visto antes. Entrou no meio da sala, bateu palmas 2 vezes e mandou todo mundo calar a boca. Sem gritos, sem drama, só palavras firmes e nítidas, que cortaram o ar. O silêncio caiu de repente, como se ela tivesse apertado um interruptor. Então ela disse: Jéssica pagou por essa festa 2 vezes. Uma com dinheiro e outra com silêncio. Todos vocês fizeram suas escolhas. Agora aprendam a viver com as consequências. E, sem hesitar, tirou o copo da mão do papai e despejou a bebida na pia. Kelsey se levantou, tentando dizer alguma coisa, mas mamãe virou para ela e disse: Você teve um ano inteiro para amadurecer e ainda não conseguiu. Estou cansada. O silêncio foi inacreditável. Eu continuei parada, ainda segurando o casaco, completamente chocada. Eu não esperava defesa. Nem confronto. Muito menos que mamãe perdesse o controle assim na frente de todo mundo. Mas ela perdeu. E não recuou. Por uns 10 minutos, parecia que ninguém respirava. Alguns foram embora. Outros ficaram sentados, desconfortáveis. Uns poucos me lançaram sorrisos sem graça, como se tivessem acabado de lembrar que eu era uma pessoa. Mas, claro, não durou. Papai voltou com uma garrafa que devia ter escondido em algum lugar. Serviu-se de outro copo e, arrastando as palavras, disse que a Jéssica precisa aprender que dinheiro não a torna dona da razão. Começou a discursar de novo. Disse que eu era desrespeitosa. Me chamou de incalculadora com ressentimento. E foi aí que eu perdi o controle. Havia uma panela de sopa ainda fervendo no fogão, uma das da mamãe. Fui até a cozinha, peguei a concha e, sem dizer uma palavra, lancei uma colherada inteira através da sala. Acertou ele em cheio no peito quente, grossa, direto no suéter favorito dele. Todo mundo prendeu a respiração. Alguém riu. O copo escorregou da mão dele e se espatifou no chão. Saí. Não me despedi. Nem olhei para trás. A tensão não desapareceu, ela me seguiu até a porta, mas, dessa vez, não ficou nos meus ombros. Ficou naquela casa. E, pela primeira vez em anos, dirigi de volta para casa sentindo que eu não era a pessoa que precisava ser consertada. Não ouvi nada de ninguém por 3 dias. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo uma daquelas histórias passivo-agressivas da Kelsey no Instagram jogando indiretas. Silêncio total. E eu acolhi como umas férias atrasadas do barulho constante que eu nem percebia que me cercava há tanto tempo. Mas não era paz. Era uma pausa. Daquelas pesadas, artificiais, em que você sabe que algo está à espreita, do lado de fora da porta algo inacabado, algo que ninguém quer dizer em voz alta ainda. Eu ficava olhando o celular feito uma idiota, meio esperando uma mensagem da minha mãe, meio temendo que fosse do meu pai, tentando distorcer tudo como sempre fazia. Nenhuma das duas veio. No domingo à noite, por pura curiosidade e tédio, abri o Facebook. Quase nunca uso, mas queria ver se alguém tinha postado algo sobre o que aconteceu. Minha mãe tinha.
Ela postou 5 fotos do jantar. Uma da mesa cheia de comidas feitas por ela. Outra do quintal iluminado com aquelas luzes baratas que ela sempre dizia deixarem o ambiente mais acolhedor. Uma da sopa, a mesma panela que eu, e 2 fotos borradas das pessoas circulando pela sala, incluindo eu, ao fundo, ainda segurando meu casaco. Parecia alguém que ainda não tinha decidido se ia ficar ou sair. Sem legenda, sem explicação, só fotos. A maioria dos comentários era o de sempre: feliz aniversário, está lindo, queríamos ter ido. Mas o que me chamou a atenção foi quem não estava nas fotos. Meu pai não aparecia em nenhuma. Kelsey também não. Isso me pegou de surpresa. Eu não sabia o que tinha acontecido depois que saí, mas claramente algo tinha se quebrado naquela casa. Algo fundo bastante para que minha mãe não se preocupasse mais em fingir. E foi aí que percebi: algo tinha mudado. Pela primeira vez, minha mãe não estava apenas evitando conflito, ela estava, silenciosamente, escolhendo um lado. O dia seguinte passou sem nada. Mas, na tarde de quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase ignorei, por hábito, mas deixei cair na caixa postal. Era minha mãe. A voz dela estava firme, calma. Ela disse: vou passar aí amanhã, por volta das 5. Tudo bem? Queria levar algo para o jantar. Só isso. Sem culpa, sem longas explicações, sem precisamos conversar. Apenas uma decisão, simples e direta. Como se ela finalmente estivesse fazendo uma escolha por conta própria. Passei horas debatendo comigo mesma se devia responder. Não respondi. Não sabia o que eu queria dela ou se queria alguma coisa. Mas, às 16h55 do dia seguinte, lá estava eu, limpando o balcão da cozinha. Não por ela. Por mim. Ela chegou exatamente às 5, segurando uma sacola de papel pardo. Não me abraçou. Não entrou com um discurso dramático, apenas me entregou a sacola e disse: é a sopa. Fiz um pouco a mais. Sentamos à mesa como 2 pessoas em uma sala de espera, comendo em silêncio. A sopa estava quente, espessa, familiar. De alguma forma, até reconfortante, apesar da lembrança que carregava. No meio da tigela, ela finalmente me olhou e disse: eu devia ter o impedido há muito tempo. Eu não disse nada. Deixei que ela falasse. Ela contou tudo. Como o pai vinha desviando dinheiro do fundo da família, tapando buracos de negócios que ninguém sabia que existiam. Como Kelsey havia largado a faculdade meses atrás, mas mentiu dizendo que tinha terminado, até falsificou um histórico para continuar recebendo os cheques. Contou como ela sabia que as coisas estavam desmoronando, mas estava cansada demais, entorpecida demais para reagir. E então disse: quando ele te mandou aquela mensagem, eu não concordei. Pedi para ele não fazer isso, mas também não o impedi. Só fiquei lá, parada. Aquilo doeu, mas, pelo menos, foi honesto. Ela não me pediu perdão. Não tentou se justificar. Apenas assumiu. E só isso já tornava aquela conversa diferente de todas as outras que tivemos. Terminamos a sopa. Eu servi chá. Ainda sem reconciliação dramática, sem momentos de mãos dadas, apenas 2 mulheres sentadas frente a frente, sem mais fingimentos. Eventualmente, ela se levantou e disse: vou embora. Só queria te dizer isso pessoalmente. Na porta, fez uma pausa e acrescentou: não estou te pedindo para voltar. Só quero que saiba que deixei ele há 2 dias. Eu não me mexi. Não disse nada. Apenas a observei sair. Ela não chorou. Eu também não. Fiquei ali por um bom tempo depois que ela foi embora, olhando para as tigelas vazias sobre a mesa, as 2 canecas de chá entre elas. O silêncio no cômodo era diferente, não pesado, apenas quieto. Ela finalmente o tinha deixado. E eu estava, finalmente, livre de todos eles menos dela. E eu não sabia se isso me assustava ou me dava esperança. O silêncio era outro agora. Não aquele cheio de tensão, esperando o próximo golpe. Era o silêncio que vem depois de uma tempestade, ainda bagunçado, sim, com galhos quebrados e destroços espalhados, mas em paz, de um jeito novo. Um silêncio em que você finalmente consegue ouvir seus próprios pensamentos.
Depois que minha mãe foi embora, os dias se misturaram. Voltei ao trabalho, fiquei na minha e não olhei o grupo da família nenhuma vez. Ninguém tinha mandado nada desde a noite do incidente da sopa, e eu não seria quem traria os mortos de volta. Kelsey também não procurou. Imaginei que estivesse se virando. Sem o meu dinheiro, ela teria que começar a tomar decisões de verdade. Não aquelas que você posta com uma música triste e uma selfie chorando, mas as que vêm com consequências reais. Imagina as contas atrasadas se acumulando, os avisos de cobrança chegando, e a realidade batendo de frente com ela, a verdade de quem realmente bancava o estilo de vida dela, finalmente impossível de negar. Eu não sentia pena dela. Não mais. O pai também ficou em silêncio, talvez por vergonha, talvez por estratégia. Provavelmente pela segunda opção. Eu já sabia demais para acreditar que um homem como ele algum dia sentiria culpa. Ele devia estar apenas esperando o momento certo, planejando uma forma de recuperar o controle. Mas agora a porta estava fechada. Legalmente, financeiramente, emocionalmente ele não tinha mais nada com que pudesse me prender de novo. A única que voltou foi minha mãe. Uma semana depois daquela noite, ela mandou uma mensagem cedo, num domingo de manhã. Quer tomar um chá? Simples assim. Sem perguntas, sem explicações. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, depois respondi, venha quando quiser. Ela chegou pouco depois do meio-dia. O mesmo casaco de sempre, o cabelo preso, um olhar cansado, mas não derrotado. Algo diferente, talvez serenidade. Trouxe uma caixa nova de chá de camomila com mel e sentou-se à minha frente, como se já tivéssemos feito aquilo centenas de vezes antes. Mas não tínhamos. Não assim. Não sem fingimentos. No início, quase não falamos. Eu fervi a água, e ela abriu o guardanapo ao redor da xícara como se fosse parte de um ritual. Por um tempo, o único som foi o do bule esfriando lentamente. Até que, enfim, ela falou, eu o deixei 2 dias depois da festa. Assenti. Não pedi detalhes. Eu acreditei. Disse que estava morando com a tia Lana por enquanto. Que não quis levar nada dele, nem a casa, nem pensão, nada. Só queria sair, ter paz. Falou que estava trabalhando meio período numa floricultura ali perto, onde os donos não faziam perguntas e deixavam o rádio ligado o dia inteiro. Então veio a pergunta que eu sabia que viria: esperei demais? Não respondi. Não sabia como. Eu ainda não estava pronta para fingir que tudo podia ser consertado só porque ela finalmente o deixou. Mas também não podia ignorar o fato de que, de alguma forma, ela tinha escolhido a si mesma e talvez, um pouco, também a mim. Ela não insistiu. Só bebeu o chá e olhou em volta do apartamento, como se o visse pela primeira vez. Depois de um tempo, sorriu um sorriso pequeno, quase imperceptível e se levantou para ir embora. Na porta, fez uma pausa e disse: eu sei que não estive presente quando devia. Mas agora enxergo tudo com mais clareza. Espero que isso signifique alguma coisa. Assenti. Era tudo o que eu podia oferecer. Depois que ela saiu, lavei as xícaras, dobrei o guardanapo que ela deixou e me sentei de novo. Não houve alívio dramático, nem sensação de encerramento cinematográfico, apenas uma compreensão silenciosa. Eu sabia que não voltaria àquela versão da família, aquela em que eu me sacrificava para manter todos unidos. Aquela versão acabou. Queimou. Afundou. Não bloqueei ninguém. Não saí do grupo da família. Não fiz discurso algum. Eu simplesmente parei de esperar ser tratada melhor. Agora, quando entro no meu apartamento, o lugar parece diferente. Como se, finalmente, fosse meu. Não mais uma cela entre obrigações, nenhum depósito de culpa. Apenas meu. Às vezes penso em Kelsey, se ela ainda finge que está tudo bem, ou se finalmente está encarando o caos que criou. Penso no meu pai e em como o mundo dele deve estar silencioso agora que não há mais ninguém para limpar a bagunça. Mas, na verdade, penso mais na minha mãe. Em como ela ainda manda, de vez em quando, uma mensagem com um emoji de flor ou uma receita que encontrou. Ela não pede nada. Só se aproxima com delicadeza, em silêncio e, por enquanto, isso é o suficiente.
Demorou muito tempo para eu parar de me enxergar como o fracasso da família, a decepção, a peça que nunca se encaixava. No fim, descobri que o problema nunca fui eu só fui a primeira a perceber o que realmente estava acontecendo. E quando você para de financiar a própria humilhação, quando deixa de se encolher para caber no conforto dos outros, percebe o quanto de espaço sempre teve. Ainda estou aprendendo a ocupar esse espaço. E, desta vez, ninguém mais tem direito de opinar.